Amados irmãos, segunda-feira, dia 30 de março, estaremos juntos em oração. 24 horas de oração, uma vigília. Vamos começar meia-noite de domingo até a meia-noite de segunda-feira. Teremos vários temas de oração e nós estaremos prostrados em oração pelo nosso Brasil e pelo mundo. Cada 10 minutos nós teremos um tema de intercessão, um tema para orarmos. Na próxima segunda-feira, dia 30 de março, os batistas brasileiros mobilizados em oração. A nossa Convenção Batista Brasileira, toda ela mobilizada em oração pelo Brasil e pelo mundo. Juntos em oração sem cessar. Deus abençoe. Que nesse momento possamos lembrar do quanto nosso Deus é fiel, de quanto Ele é um Deus de promessas, um Deus que cumpre o que diz. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes. Tu és
Maravilha, continuando aqui em louvor ao nosso Deus, eu quero dizer para você, amada igreja, que o Senhor está nos ensinando muitas coisas neste dia. E uma das coisas que o Senhor tem nos ensinado é a confiar nele. Porque o Senhor manda dizer para você, neste momento, que Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando das nossas vidas, Ele está cuidando da nossa casa, Ele está cuidando do nosso futuro. Mas é para a gente somente crer no Senhor, confiar no Senhor. Depositar toda a nossa confiança no nosso Deus, porque Ele está cuidando de tudo. Aleluia. Vamos louvar a Deus com mais uma canção. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Então cante comigo. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Aleluia, Jesus, nós queremos neste momento, ó Pai, te louvar, ó Deus, porque Tu és grande, o Senhor é lindo, ó Pai, e o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. O que seria de nossas vidas se não fosse o Teu amor, a Tua infinita misericórdia por cada um de nós, ó Pai querido. Ó Deus, fortaleça a nossa fé no Senhor, ó Pai, neste momento. Nos ajude nessa caminhada, ó Pai, que a nossa fé, ó Pai, nesses dias só venha crescer cada vez mais no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe o Teu povo, ó Pai, que está orando comigo neste momento. Abençoe cada vida, meu Deus. Abençoe cada casa, cada família, ó Pai, que se une agora em louvor ao Senhor, ó Pai. Eu te agradeço por esta rica oportunidade e te peço, ó Deus, continue falando aos nossos corações através da Tua palavra, ó Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.
Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Agora que já louvamos ao nome do Senhor com cânticos espirituais, vamos ter o nosso momento de reflexão da palavra do Senhor. Nesta hora eu convido você a abrir a palavra do Senhor, que está no livro de Neemias, no capítulo de número 1. Neemias, no capítulo de número 1. As Sagradas Escrituras nos dizem da seguinte maneira: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês do Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o seu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós louvamos o teu nome quando nesta hora clamamos pela ação do Senhor. Ó Deus, diante da sua palavra que foi lida, nós queremos aprender com o Senhor. Clamamos pela ação do teu Espírito na vida daqueles que nos ouvem, ó Pai. E assim esta palavra faça morada em cada coração e cresçamos no entendimento da mesma e no conhecimento do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, bendizemos ao Senhor. E assim, Pai, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Quero pensar nessa hora, queridos, sobre as nossas esperanças renovadas no Senhor. Queridos irmãos, você que nos ouve, mesmo diante de más notícias, Deus levanta o seu socorro através daqueles que se mantêm fiéis por amor do seu nome. Aqui nós estamos diante do texto da história do povo de Israel e aqui o servo do Senhor, Neemias. Neemias, o texto diz que era copeiro do rei. Ser copeiro não é a mesma visão que nós temos hoje, muitas cheias de preconceitos, mas ser copeiro do rei naquela época era um cargo, uma posição de destaque, era uma posição de elevada confiança que o rei tinha diante dessa pessoa.
porque o copeiro, ele era o responsável para que o rei não fosse envenenado. Portanto, aqui nós estamos diante de Neemias, que significa o Senhor consolou. E o rei Artaxerxes o tinha em alta estima, em alto grau de confiança. Nós precisamos estar aqui atentos ao que essa palavra diz, porque Hanani traz a notícia a Neemias e pergunta a respeito dos judeus que escaparam do cativeiro e aqueles que voltaram de lá. E também pergunta como está Jerusalém. Mas esse contexto nos fala do momento histórico em que o povo de Israel estaria sendo trazido novamente ou liberado para voltar à sua terra natal. Mas por que esse povo foi para o cativeiro babilônico? Em resumo, por causa da sua desobediência. Queridos irmãos, o Senhor aqui permitiu que o seu povo fosse levado cativo para a Babilônia por causa da desobediência aos mandamentos e aos estatutos do Senhor. Portanto, esse povo estava durante 70 anos em cativeiro. Ora, irmãos, 70 anos não são 7 dias, não são 7 semanas. É um tempo significativo de cativeiro e a característica do Império Babilônico era que levava esse povo, desterrava esse povo, colocava cada um, à semelhança daquele Império Assírio, colocava cada um numa situação para descaracterizar a sua cultura e a sua fé. Portanto, aqui, apesar da liberdade que eles tinham no cativeiro, aqui passaram 70 anos e agora eles estavam sendo repatriados. Contemporâneo com Neemias veio também Esdras, que estava responsável por toda a reestruturação da espiritualidade do povo de Israel. E Neemias aqui, responsável pela estruturação, vamos dizer assim, política daquele lugar. As notícias eram muito ruins. O povo estava humilhado e em grande miséria. As muralhas continuavam em ruínas e os portões da cidade de Jerusalém estavam destruídos pelo fogo. Ou seja, aquele local estava totalmente sem proteção e sem qualquer organização política como cidade. Totalmente humilhados. Vale aqui uma ressalva que o Salmo 137 faz deste tempo, desse período histórico aqui. Porque o salmista, conforme nós vamos ler aqui agora, no Salmo de número 137, fala a respeito do seu clamor diante de Deus e diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Percebam que ele começa a fazer uma lamentação aqui sobre Sião, sobre Jerusalém. E ele diz assim: nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha de Babilônia, filha da Babilônia, você quer ser destruída. Você que será destruída, perdão. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Percebam aqui a lamentação do salmista por Jerusalém. Diante do pecado desse povo de Israel,
Aqui o salmista expressa a sua lamentação por Jerusalém, mas ele não expressa a sua forma de arrependimento diante de Deus, pois aquele povo havia pecado diante de Deus. Ele poderia lamentar por Jerusalém, mas antes de qualquer coisa, antes de falar do seu lamento, ou até mesmo do cumprimento da promessa de Jerusalém, eu entendo que precisaria haver um quebrantamento diante de Deus. Clamaram por Jerusalém, mas não clamaram por arrependimento. Muita gente hoje, diante desse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, eles estão clamando a Deus para que Deus livre de tudo que tem acontecido no mundo diante dessa pandemia, diante de tantas mortes, diante de tanto risco, diante de tanta insegurança. Mas antes de clamar ao Senhor, é preciso clamar pelo perdão de Deus pelos seus pecados. Pedir que Deus esteja trazendo o seu perdão sobre o pecado das nações. É preciso, é necessário arrependimento em primeiro lugar. Então aqui, Neemias, diante da notícia que recebe, é tomado de tristeza. E o texto diz que ele se assentou, que ele chorou e que ele lamentou. E depois disso, ele foi na presença do Senhor, jejuando e orando diante de Deus. O texto diz: parei, entristeci. Então, diante de más notícias, irmãos, nós muitas vezes ficamos paralisados, ficamos sem ação. Entretanto, com base no aprendizado dessa palavra, nós não podemos parar aí, nós não podemos ficar aqui neste ponto paralisados. Mas Neemias também se entristeceu. O nosso coração, nossa alma se entristece diante de catástrofes, diante de fatos negativos que acontecem no nosso dia a dia, diante de perdas, sejam elas de quaisquer natureza. Mas o fato é que ele diz que também lamentou. Muitas vezes nós recebemos as más notícias, nós ficamos paralisados, nós ficamos entristecidos e começamos a reclamar e a murmurar. A ação paralisada, a tristeza e as emoções à flor da pele e a inconformação diante da situação não podem deixar com que nós fiquemos aquém daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Deus espera de nós. Então nós temos a primeira fase, que é a fase do impacto da notícia. Nós recebemos a notícia, ficamos impactados, à semelhança de Neemias, quando para, se entristece e lamenta por Jerusalém. Deus nos dá esse tempo para absorvermos o golpe, vamos assim dizer. Mas logo em seguida Neemias se coloca diante de Deus, orando e jejuando. E diante do Senhor declara a sua confiança e a grandeza do seu Deus, rogando que Deus escute a sua oração. Neemias conhecia o Senhor e a mão do Senhor era com Neemias, conforme o versículo 8 do 2º capítulo. A mão do Senhor era com ele. Então, Neemias, depois que se coloca em consagração, em jejum e orando diante do Senhor, ele começa agora a fazer a confissão dos pecados do povo de Israel, incluindo-se entre eles. Vale ressaltar que Neemias, como parte daquele povo, reconhecendo a sua condição, reconhecendo a grandeza, a santidade, a soberania de Deus,
Ele se coloca naquela mesma posição, conforme nos versículos de número 6 e de número 7. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Ele se inclui aqui no pecado daquele povo. Talvez não tão fortemente na ação direta do pecado, e muitas vezes nós não estamos diretamente nesta ação, mas nós temos uma certa conivência com tudo o que acontece. E ele diz: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Irmãos, Neemias lembra das palavras de juízo e misericórdia que foram proferidas a Moisés. Lá em Deuteronômio, no capítulo 29, nós temos muito claro isso exposto, 29 até o 30. Ele está aqui retomando a fidelidade de Deus para com os que são fiéis, o cumprimento das suas promessas. Ele clama para que o Senhor esteja atento à sua oração e à oração daqueles servos que se agradam de temer o seu nome. Percebam então que Neemias recebe essa notícia, ele lamenta, ele para. Entretanto, antes de tomar qualquer posição, Neemias vai se consagrar ao Senhor, vai orar ao Senhor, vai jejuar ao Deus vivo, para que depois de então fazer isso, ele tome uma postura na prática. Nós precisamos pensar em algumas questões aqui a respeito desse texto. Em primeiro lugar, antes de qualquer ação, busque o socorro de Deus. Nós precisamos, em tempos de crise, seja mundial, internacional ou dentro da nossa casa, buscar o Senhor em primeiro lugar. Se você não busca o Senhor, você não tem poder. Se você não busca o Senhor, você não tem sabedoria. Se você não busca o Senhor, você não tem discernimento. E lógico que a falta da busca ao Senhor nos leva a um caminho de perdição. Nos leva a atitudes que vão desagradá-lo. Portanto, em primeiro lugar, para tudo. Busca ao Senhor. A igreja, nesse tempo de crise, precisa buscar ao Senhor. Ficamos pensando nas finanças, ficamos pensando na perda dos estudos, da faculdade, na crise econômica, e nós ficamos ali lamentando, mas não podemos parar ali na lamentação. A gente recebe a notícia, se entristece, mas precisamos ir em busca de Deus, precisamos ir em direção ao Senhor. Eu aprendo também que com esse texto que nós não podemos deixar de confiar nas promessas de Deus. Irmão, é um tempo difícil, mas nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Depois de estarmos ali jejuando, estarmos ali nos consagrando ao Senhor, precisamos seguir firme nas promessas do Senhor. Firmes na promessa do meu Salvador. Conforme nós estamos aqui de acordo com esse texto, confiar nas promessas de Deus é essencial. Confiar na soberania do Senhor é algo que tem que ser do nosso dia a dia. E para isso, Neemias usou de uma arma poderosíssima, a mais poderosa que nós podemos ter, que é a arma da oração. Mas ele se reportou à palavra de Deus. Ele se reportou ao que o Senhor falou a Moisés no passado. Nós precisamos conhecer essa palavra, nós precisamos reportar essa palavra, nós precisamos clamar a Deus para que as promessas dele se cumpram, mas precisamos, acima disso ainda, orar ao Senhor. Quanto tempo você ora para que Deus reverta esse quadro?
Deus está no controle da história, Deus está no controle da mundial. E nós muitas vezes achamos que o inimigo de Deus tem mais poder que Deus. E a tendência que nós temos é sempre focarmos no lado negativo das coisas, em todas as áreas. Portanto, a oração é a melhor arma que nós temos para vencer as dificuldades. Através da oração, nós temos um relacionamento estreitado com o Senhor. Através da oração, nós somos renovados na nossa esperança com o Senhor. Através da oração, nós somos consolados por Deus. Portanto, esse é um tempo que você tem para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Não deixe de fazer isso. Mostre através da sua oração a confiança no Deus que você serve. Mas conforme aqui Neemias, eu te convido a clamar por perdão dos pecados. Irmãos, eu já falei isso e eu vou repetir. O mundo tem colocado Jesus de lado. No nosso país, a idolatria traz Jesus para as passarelas de carnaval, para distorcer o que está na sua palavra, uma total falta de temor ao Senhor. Um discurso desprovido de discernimento, desprovido de temor, desprovido de tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Portanto, peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pelos pecados do povo de Deus, pois eles existem. E peça perdão pelos pecados da nação inteira. Você pode dizer, mas não foi eu que pequei. Está na palavra. Pastor, a minha prática do Novo Testamento está na palavra. A palavra é uma unidade, é a revelação progressiva de Deus. Portanto, aqui, à semelhança de Neemias, eu clamo a vocês, irmãos, que se santifiquem diante do Senhor, que busquem essas respostas em Deus, que estejam de joelhos diante do Senhor, que temam e tremam diante do Senhor. São tempos difíceis, mas o que o Senhor deseja para a sua igreja é a renovação das suas esperanças, é a confiança nele, confiar no cumprimento de suas promessas, buscar o socorro que vem dele antes de qualquer ação, prudência. Portanto, é um tempo de contrição diante de Deus. Neemias aqui, depois que orou ao Senhor, se utilizou de uma estratégia e algo recorde aconteceu. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Irmãos, até nos dias atuais, para fazer uma obra dessa em 52 dias requer muito esforço. Mas quando Deus está no negócio, tudo é diferente. Queridos irmãos, em tempo de pandemia, em tempo de coronavírus, em tempo de adversidades, de mortes, de insegurança, de muros rachados, convicções quebradas, portas destruídas pelo fogo, insegurança, nós precisamos nos voltar para Deus. Peça ao Senhor o perdão dos pecados do povo. Peça ao Senhor que esteja cuidando desta nação. Peça ao Senhor que a crise não chegue de uma forma avassaladora economicamente falando. Peça misericórdia ao Senhor. Estenda a sua oração para o mundo. Mesmo diante de todos os interesses políticos, econômicos que possam estar ocorrendo por trás de tudo que a gente recebe de informação. E eles existem. Esses interesses são reais. Entretanto, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, a palavra que eu deixo, busquem renovar-se no Senhor. Busquem a manutenção da fé no Senhor. Mas, igreja, não deixe de clamar,
Não deixe de fazer o seu papel. Não seja omissa na oração. Não seja omissa diante do Senhor. O povo de Israel foi levado cativo para Babilônia, porque não ouviu a voz de Deus e insistiu na sua desobediência. Um juízo que durou 70 anos. Mas nós estamos aqui para clamar ao Senhor e pedir a Ele que toda essa situação se acalme e passe no menor tempo possível. Leve isso para a sua vida do dia a dia. Em tudo que fizer, em primeiro lugar, clame ao Senhor. Busque ao Senhor em oração. Em tudo que você fizer, coloque e reconheça o Senhor nos seus caminhos. E assim, nós poderemos ser abençoados por Ele. Que Deus nos abençoe. Fica aqui o meu abraço carinhoso para você que nos ouve, para que você renove a sua fé no Senhor. Confie nele, pois Ele não perdeu o controle dessa situação. Ele é soberano e tem poder para reverter todas as coisas no poder que somente Ele tem. Por isso, em nome de Jesus, eu te convido a colocar sua confiança no Senhor e esperar no Senhor, mas desenvolvendo bem o seu papel como servo de Deus, como aquele que se coloca de joelhos diante de Deus, reconhecendo a sua soberania e o seu poder. E assim, que Ele nos abençoe para a glória do nome dEle, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Estaremos juntos até a próxima palavra, no estudo que estamos tendo da palavra de Deus que está em Colossenses. Um grande abraço, fiquem na doce e preciosa paz do Senhor Jesus.